times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Olá, boa noite a todos vocês que estão aqui assistindo ao vivo ou gravado. No início, meu microfone estava mutado, então por isso que você não me escutou. Mas estou muito feliz de estar aqui hoje, fazendo aqui mais uma das nossas lives, né? Isso é maravilhoso, isso é muito bom mesmo. Nós temos aqui já o Francisco Ribeiro. Boa noite, Francisco. Um prazer ter você aqui comigo e mais outras pessoas que estão assistindo, mas que não se identificam.
mas devagarzinho eles vão se identificando, né? Essa, meu amigo, é a aula secreta, também conhecida por alguns como live secreta, mas olha, não é live, cara, é aula mesmo. E hoje o nosso assunto é um assunto bem interessante, cara. É um assunto bem interessante. Todo mundo conhece. Todo mundo fala, não, mas isso aí é muito simples, isso é fácil. Tudo bem, mas aqui nós vamos entrar em detalhe para que funciona, como é que não é. Então aqui a gente tem um assunto bem interessante para ensinar, tá? E a gente vai começar esse assunto falando, em primeiro lugar, cara, né, sem dúvida nenhuma, as superfícies de comando. Cara, qual que é o objetivo dessa live aqui? O objetivo dessa live é te ensinar de forma clara o que são, para que servem e como usar corretamente a superfície de comando de um aeromodelo. Com isso, você vai evitar um monte de erros comuns e vai estar preparado para voar com mais segurança e controle, porque agora você vai ter conhecimento de como cada superfície de comando realmente funciona. E hoje eu quero dar de início, né, como eu faço sempre, um resumão, né? Vamos falar de cada uma dessas coisas e depois nós vamos assistir a aula mesmo, tá? Como eu disse hoje no meu story, né? Eu expliquei como é que seria a aula secreta de hoje e a gente tem então muita coisa para ensinar e você também que é iniciante, que não conhece ou até que já conhece, tenha certeza, você tem muita coisa para aprender também, não tenha a menor dúvida disso. E é claro que, como sempre, o professor é quem aprende mais, né? E não é brincadeira isso é verdade, porque um professor, para ensinar, precisa estudar bastante, precisa ter bastante conhecimento. E para isso, e com isso você, como professor, acaba aprendendo mais. E às vezes até aqui, na discussão com os alunos, né? Ou futuros alunos, a gente acaba aprendendo mais. E também lendo os comentários, né? Vendo o que vocês escrevem aqui ao vivo, o que vocês escrevem aqui embaixo depois nos comentários da live, sempre lembrando que só consegue assistir essa live gravada quem está inscrito. Isso é para você que se inscreveu, agora você sabe que para assistir também tem que estar inscrito. E senão você não tem acesso ao link. Eu já mandei o link para você pelo WhatsApp, você que se inscreveu, pelo e-mail, tá? Então, vocês já receberam os links. Então, é só entrar e assistir, mesmo que fora de hora. Porque o que eu tenho observado é que tem gente assistindo, tem, não digo bastante, mas as pessoas que se inscrevem, quase todas elas, são poucas pessoas, porque são pessoas realmente interessadas, quase todas elas, quando não assistem ao vivo, uma parte ou coisa parecida, assistem depois gravado. Aí eu tenho esse controle, eu sei que o pessoal está assistindo mesmo. Então, está valendo a pena eu ensinar, né? Vamos, então, sem mais delongas, já esperei até agora se mais alguém fosse entrar ou não. E se entrou, ótimo. Se não entrou, ótimo também, porque às vezes não aparece aqui, mas vai assistir gravado depois, tá ok? Então, nós temos que começar essa nossa aula ao vivo aqui e secreta, né? Porque só pouca gente assiste. Superfícies de comando de um aeromodelo. Você pode substituir o aeromodelo por um avião de verdade também, tá? Tanto faz, é a mesma coisa. Então, superfícies de comando de um aeromodelo. Qual o objetivo dessa live aqui? Que não é uma live. Bom, é uma live, mas é uma aula secreta. O objetivo é ensinar de forma clara o que são, para que servem e como usar corretamente as superfícies de comando de um aeromodelo. E com isso você vai evitar erros comuns e vai ficar bem preparado para voar com mais segurança e controle quando você tiver com seu aeromodelo lá no campo, mesmo que não seja agora, que você não tenha aeromodelo ainda, mas você vai entender já como é que essas coisas funcionam, né? Porque acreditem ou não, tem um monte de gente nesse país que não sabe nem por que o avião voa. E eu não vou falar isso agora aqui, mas
O avião voa, não é porque tem um motor ou porque tem uma asa, ele voa por uma outra razão, que é uma razão física, que se chama diferença de pressão. Não vou explicar aqui, mas agora você já sabe. Então, boa noite, pessoal. Você que está sendo gravado, você que está assistindo ao vivo, bem-vindos a mais uma aula para você que quer dominar o seu aeromodelo com confiança. E agora sim nós estamos, então, abrindo a nossa aula secreta. Bom, para você que se inscreveu agora, de repente caiu aí no negócio de inscrição no meio de paraquedas, se inscreveu, escutou lá o que eu falei, o anúncio que eu coloquei, né? Viu o anúncio que eu coloquei. Então, eu vou me apresentar rapidamente. Muita gente já me conhece, mas tem gente que está entrando agora e não me conhece. Meu nome é Adail Lester, eu sou professor de aeromodelismo, mas sou professor de profissão há mais de, mais de 50 anos, né? E há mais de 60 anos eu tenho experiência em aeromodelismo e sou aeromodelista atuante, tá? Ou seja, eu voo até hoje, eu construo até hoje. Então, sou um aeromodelista realmente atuante. Já construí e já voei de tudo. De modelos simples, super simples de balsa, a modelos extremamente sofisticados. Já testei e ensinei tudo que eu vou mostrar hoje aqui para você, cara. Já aprendi, já estudei. Eu já fiz até um avião de verdade para mim. Hoje eu não tenho mais, eu vendi o avião, ele voou, tudo direitinho. Não tenho mais, mas eu já fiz um avião de verdade, ou seja, eu sentado dentro do avião voando, né? E o que você vai aprender hoje? Eu já anunciei isso, mas eu sei que o pessoal quase não lê, é muito engraçado isso, né? O pessoal, principalmente em WhatsApp, passa por cima, não lê, é muito legal. Ou não é muito legal, né? Não sei. Mas o que você vai aprender hoje, que eu já anunciei? Primeiro, o conceito de superfícies de comando. O que é uma superfície de comando? Segundo, para que servem as superfícies de comando? Terceiro, como se dividem as superfícies de comando de um aeromodelo, de um avião? Quarto, coordenação das superfícies de comando. E quinto, os erros mais comuns e como corrigir. Olha quanta coisa tem para a gente aprender e a gente fala, superfície de comando. Isso é fácil, isso aí eu sei, mas tem muito detalhe que a gente vai ensinar aqui para vocês e que com certeza você vai usar no seu próximo voo, se você já é um modelista que voa, ou vai usar lá no futuro se você é um aeromodelista iniciante que não está voando ainda, está aprendendo, está querendo construir, etc. Assiste minhas lives para aprender todas essas coisas, inclusive essas que eu falei agora. Reprisando, o que você vai aprender hoje? Conceito de superfície de comando. Para que servem essas superfícies? Como se dividem essas superfícies de comando? A coordenação das superfícies de comando e os erros mais comuns que a gente comete e como a gente faz para corrigir esses erros, é claro, nas superfícies de comando, quando a gente está pilotando, tá? Bom, então, o objetivo principal dessa aula secreta é entender o que cada superfície faz e como aplicar os comandos corretamente para que você tenha um voo suave e seguro, tá? Só para você ter uma ideia, eu vou fazer uma analogia aqui, ó. Saber o que cada superfície de comando faz num avião ou num aeromodelo é como aprender a dirigir sabendo o que cada pedal do carro faz. Isso é o básico para você ter o controle total do carro que você está dirigindo. E isso é o básico, saber o que é cada superfície de comando e o que ela faz, tá? Para você aprender a pilotar direitinho o seu aeromodelo. Concorda? Se você concorda, escreve aí sim. Se você não concorda, escreve não. Escreve aí no comentário se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo gravado, escreva também. Tá ok? Bom, então vamos lá. Vamos fazer uma pequena introdução ao conceito de superfícies de comando, tá ok? Primeiro, a definição. O que é uma superfície ou o que são superfícies de comando? Olha, superfícies de comando são as partes móveis do aeromodelo, que alteram o seu movimento no ar
mudando direção, inclinação ou altitude. Vamos mostrar aqui para vocês, neste aeromodelo, algumas superfícies de comando, algumas não, as superfícies de comando, né? Então, no aeromodelo, o que é móvel? Isso aqui é o aileron, é móvel. Isso aqui, deixa eu pôr a mão desse lado, ó, essa parte de trás é uma superfície móvel e essa parte de trás é outra superfície móvel. Então, aqui nós estamos vendo apenas 3 superfícies de comando, né? Apenas 3 superfícies de comando, as mais simples. Estou mostrando para vocês aqui. E olha, qual que é a importância dessas superfícies que eu te mostrei? Sem essas superfícies, o voo ou não aconteceria corretamente, porque fica sem controle, ou vai voar simplesmente em linha reta. E também pode não acontecer, né? Mas ele pode voar só em linha reta sem nenhum controle. Então, se não existissem as superfícies de comando, não tinha como controlar o aeromodelo. Então, é por isso que é importante a gente entender o que são superfícies de comando. E tem mais, não é só isso que eu mostrei para vocês. Essas superfícies de comando que eu mostrei para vocês são uma pequena parte delas. Elas são as superfícies de comando primárias, porque elas se dividem em superfícies de comando primárias e secundárias. Nas primárias, quais são as primárias? Olha aqui, ó. Profundor, está aqui. Aileron e leme móvel, está aqui. Tá? O leme tem 2 superfícies, ó, uma que é fixa, que é essa aqui, que é o leme fixo, e a superfície de comando, que é essa daqui, que é móvel. A fixa serve para dar estabilidade. E o profundor? O profundor é essa parte móvel aqui de trás, ó. E essa parte da frente se chama estabilizador, ela é fixa e serve para, como o próprio nome já diz, dar estabilidade. Então, você não controla um aeromodelo com leme fixo e com estabilizador. Não, você controla com leme móvel, com profundor e com aileron. Essas são as superfícies primárias. E essas são as mais importantes para o aeromodelista, de um modo geral. Mas tem também as secundárias. E as secundárias, cara, eu vou te mostrar aqui algumas figuras que são os flaps, os spoilers e os air brakes. Então, deixa eu compartilhar aqui e depois eu vou passar um filminho para te explicar sobre essas superfícies também. Ok? Deixa eu compartilhar aqui tela. E vamos ver aqui, ó, superfícies secundárias de voo. Vamos compartilhar. Não, esse aqui não. Espera um pouquinho. Eu quero achar aqui. Não quero passar um vídeo agora, tá? Quero mostrar aqui essa tela para você, ó. Dá uma olhada. Aqui nós estamos vendo uma superfície ou algumas superfícies secundárias. Essas aqui, ó. Nós temos os freios aerodinâmicos. Esse é um sistema de freio aerodinâmico de um avião normal. Ah, Daí, mas o que me interessa isso? Te interessa que num planador, por exemplo, ou mesmo num aeromodelo seu, você pode instalar isso. Ah, mas qual a função disso? Você vai saber daqui a pouco, tá ok? Por enquanto, saiba que isso se chama freio aerodinâmico, tá ok? Vamos agora mostrar mais uma superfície de comando para você. Deixa eu compartilhar uma outra tela. Então, vamos lá. Então, outra superfície de comando. Os flaps. Vamos compartilhar os flaps. Olha aí, ó. Você está vendo aqui os flaps na sua tela? Está vendo, né? Então, olha aí, ó. O flap é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma função, então está na asa também. Você fala, mas isso aí não é o aileron? Não, o aileron ele fica aqui na ponta dessa asa aqui, ó, diferente do aeromodelo. Isso aqui são flaps. Tem uma função e você vai aprender daqui a pouquinho qual é a função do flap. Então, isso aqui é uma superfície de comando secundária. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos compartilhar
outra tela para você aprender mais uma superfície de comando secundária, tá ok? Então, deixa eu compartilhar a outra tela. Vamos ver se eu acerto direitinho agora. Só um minuto, tenho que encontrar aqui. Deixe-me ver. Aqui, ó. Então, vou compartilhar essa tela com você agora. Sabe o que é isso? Isso são spoilers. Olha onde fica, na parte de trás da asa. Você percebeu que tudo aqui desceu como um grande spoiler, e inclusive desceu também aileron, desceu tudo, mas abriu aqui a parte superior também. Então, isso daqui, o spoiler, ele serve para diminuir também a velocidade do avião. Então, tá aí, mais uma superfície de comando que você acaba de aprender, que se chama spoiler. Vamos ver agora, deixa eu ver se eu encontro aqui, se tem uma outra superfície que eu queria mostrar para você, se ela está visível aqui ou não. Eu não tenho certeza. Não, agora nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou compartilhar com você um videozinho e você vai, nesse videozinho, são 3 minutinhos. Isso tudo antes da nossa aula, hein? Para você entender melhor a aula. 3 minutinhos antes, 3 minutinhos de vídeo, onde vai te mostrar essas superfícies secundárias aí de comando. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela de novo agora com esse vídeo. As superfícies secundárias de comando. Então, eu vou tocar. Você já está vendo aí. Então, vamos lá assistir esse vídeo. Flaps, slats e spoilers. Você percebeu que tem slat aí agora? Flaps e bordo de fundo. Olha os flaps estendidos aí, ó. Isso é um avião grande. Isso tem que caminhar no modelo também. Pode baixar flaps para vir para a pouso também. Tá? E com isso você diminui a velocidade de curva que você vai usar, né? E também ajudam a sustentar. Mais sustentação. Esses flaps de aviões grandes, eles são deslizantes, ou seja, eles saem de dentro da asa. Olha os slats. Slats são tudo móveis de controle, cara. É no borde de ataque da asa. Olha só. Ele estende, você já voou no slat, você já viu isso acontecer. Olha como é que ele funciona. Ele aumenta, na verdade, a asa. Mas tem uma separação, tá? É uma separação que é entre o slat e o borde de ataque. E isso influi na decolagem, também até o pouso às vezes. E spoiler, eu já mostrei para você. Olha lá, olha os spoilers atuando, tá? Quando em voo. O spoiler em voo, ele atua quase como um aileron. Quando você faz isso, né? Você muda a sustentação da asa, freia um pouco, né? Então você pode ver agora usado em voo. Ele auxilia no controle lateral, que é o que eu falei, quase como um aileron, né? Olha lá, sempre estendido sempre que o aileron da respectiva asa é acionado. Isso no caso de jatos. Posso colocar isso em aeromodelo? Claro que você pode. Tudo é uma questão de você saber fazer, é só colocar, né? Não tem nenhum problema. Olha agora os spoilers de voo. Dá uma olhadinha aí, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Abriu. Olha lá, ó. No solo, geralmente eles estendem depois que pousou. Porque, ó, tá vendo? Ele vira um freio aerodinâmico. Então, e aí ainda empurra o avião contra o solo e freia melhor, né? Adere mais o pneu, para o pneu não escorregar. Posso pôr aeromodelo? Pode pôr aeromodelo. Depende do seu aeromodelo. Se você fizer um aeromodelo desse, muita gente faz, jato assim, jato mesmo, tipo comercial, você pode usar. Então, para mais rápido no pouso no avião de verdade e no aeromodelo também. Tá? Isso é muito, muito importante. Então, agora essa parte aqui já não interessa mais, tá? Vamos interromper o compartilhamento aqui, para que você continue entendendo, né,
que tudo que um avião de verdade tem, você pode colocar no seu aeromodelo. Então, olha que interessante, cara. Muito legal, né? Vamos voltar, então, aqui para a nossa aula, porque agora você já sabe o que são as superfícies de comando secundárias. Superfícies primárias. Nós temos o profundor, elevador, que eu já mostrei para você, fica lá na cauda, né? Fica aqui atrás, na cauda do aeromodelo, e ela serve, então, para fazer o nariz do avião subir ou o nariz do avião descer. Se você sobe o profundor, a cauda desce e o nariz sobe, ok? Se você desce o profundor, a cauda sobe e o nariz desce. Então, do jeitinho que eu estou te falando, é assim, profundor para cima, nariz sobe, avião sobe. Profundor para baixo, nariz desce, avião desce. Então, acabei de mostrar isso para você aí, né? Qual é o erro mais comum de quem está pilotando na hora da decolagem ou do pouso? É usar um exagero de comando, tá? No profundor. Porque aí você pode causar um stall. Se você levantar muito o nariz, o avião meio que para e vem para baixo. Se você picar muito, ou seja, pôr para baixo muito o profundor, o nariz do avião vem para baixo, tem um mergulho muito brusco. Se você estiver perto do chão, você enfia o avião no chão. Tá? Bom, ailerons. Os ailerons, voltando aqui para a nossa maquete, não é uma maquete, é um aeromodelo, né? São essas duas peças aqui. Quando o aileron direito vem para cima, então, eu vou tentar fazer aqui na mão, ó. Então, olha aí, ó. Aileron direito para cima e o esquerdo para baixo, o avião vai rolar para a direita. Quem assistiu à última aula secreta sabe do que eu estou falando. Então, rolar para a direita. É o eixo de rolagem. Se o profundor da direita for para baixo e o da esquerda para cima, aquele para baixo, ele vai rolar para a esquerda. Tá? Então, nos eixos da aula passada, que eu expliquei na aula passada secreta, esse é um eixo de rolagem, tá? Então, o movimento de um lado para cima, de outro lado para baixo, sempre rola para o lado que tiver o aileron para cima, tá? Erro comum. O erro comum disso aqui, quando você está usando o aileron, é você aplicar muito comando, muito baixo e perto do solo. Aí o que acontece? Ele corre o risco de perder altitude muito grande. Se perder muito rapidamente e estiver muito perto do solo, e você não souber como coordenar os movimentos, dá no chão e arrebenta tudo, ok? Bom, agora nós já vimos aileron e já vimos o profundor, né? Deixa eu ajustar aqui, deixar reto. Agora nós vamos falar, ó, do leme, ok? Vamos conversar do leme agora. O leme, ele controla a direção, ó, daqui para cá e daqui para cá. Então, muita gente acha que quem faz curva é o aileron. Não, o aileron não faz curva. O aileron põe o aeromodelo numa atitude que, a hora que você aciona coordenadamente o leme e o profundor, ele faz a curva sem perder altitude. Tá? Então, o leme móvel é essa parte de trás aqui. Ela é vertical e ela se encontra na cauda atrás do leme fixo. Função: girar o avião para a esquerda ou girar o avião para a direita. Basicamente, essa é a função do leme. Tá? Então, ele gira e a curva você faz como? Coordenando com flaps, tá? E profundor. Para que mais que serve o leme? O leme serve para manter o avião alinhado na hora de decolar, ele ir reto na pista. Tá? E também na hora de pousar, a hora que ele chega, ele tem que chegar reto na pista. E é isso aqui que vai fazer com que ele venha para a posição correta e chegue, então, retinho aqui no centro da pista. Tá? Se você usar aileron, você vai ter curvas, não é bem curva, é uma derrapagem. Então, não funciona direito. Se você usar só o leme, por exemplo, esse aeromodelo, ele é 3 canais. Eu coloquei a asa de um outro aeromodelo meu aqui, que tem aileron,
para poder explicar melhor para todo mundo que está assistindo essa live, que não tem conhecimento nenhum, né? E para quem tem também, que aí vai entender melhor como é que funciona um aeromodelo ou um avião, né? Esse daqui é de 3 canais, na verdade. Está com 4 agora, mas é de 3. E eu vou só com leme. Então, o leme sozinho, tá? Se você for usar ele sozinho para curvas muito longas, ele fica instável. Aqui, por exemplo, essa asa praticamente não tem diedro. É muito difícil voar um avião sem diedro só com o leme. Então você ganha o quê? Um erro muito grande. Aqui ganha não, você aprende que um erro muito grande é você querer fazer curva. Quando o aeromodelo tem 4 canais, é você querer fazer curva só com leme. Não, não é só com leme, você tem que usar tudo. E vou te dizer mais, hein? Usar tudo significa leme, profundor e aileron para fazer a curva, tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante, é essa coordenação. Você tem que saber coordenar. Superfícies secundárias, essas são as primárias: leme, profundor e aileron. Secundárias, a gente viu agora no filme, nós temos os flaps, tá? Para que serve especificamente o flap? Ele aumenta a sustentação da asa. Por quê? Porque é como se esses dois ailerons baixassem os dois. Então, você muda o perfil da asa, aumenta a sustentação, o avião tende a subir. Então, tem que tomar cuidado, porque quando você dá flap, você tem que baixar o nariz, porque aí ele vem para baixo e o flap vai segurando, tá? Para não acelerar, porque está vindo para pouso, ele não pode acelerar na descida. E o flap aumenta a sustentação, diminui a velocidade, o avião não estola e você vem para pouso calmamente, tranquilamente. E o spoiler? O spoiler, ele quebra a sustentação. Lembra que ele era aqui em cima da asa, ele fazia assim, no filminho que eu passei? Quando ele faz isso, ele descola a camada de ar daqui de cima, da asa, e aí perde a sustentação. Então, tem dos dois lados, perder a sustentação significa ele desce assim. Ele não desce assim, ele desce assim, ele deixa de voar, ele vem para baixo meio que na vertical, tá vendo? É para isso que serve. E o air brake? O air brake, ele aumenta o arrasto para desacelerar o voo. Você viu naquela figura que eu mostrei? Tudo levantado na asa do avião aqui. É como se eu levantasse os dois ailerons aqui para cima, para que a hora que eu estivesse no chão, eu estivesse freando cada vez mais o aeromodelo no chão. Mas ele faz isso no voo também. Só que, é claro, não é a asa inteira como aqui. São trechos que levantam e recebem de encontro o ar e freiam a velocidade de penetração, a velocidade à frente do seu aeromodelo ou do seu avião. Bom, agora, veja bem. É importante a gente saber o seguinte, que a gente tem que ter coordenação nos comandos de um aeromodelo. É muito, muito raro, cara, você usar só uma superfície isolada. Muito raro você fazer isso. Geralmente a gente usa todas as superfícies coordenadamente. Por isso que a gente aprender aeromodelo, a voar aeromodelo, não é só pôr para cima e sair voando, não, é você ter a coordenação, a sensibilidade de pilotar esse aeromodelo no seu radiocontrole, ou ter a sensibilidade de regular o seu aeromodelo de voo livre antes de jogar, saber como funciona cada coisa dessa, por que funciona, para que você possa, por exemplo, ter um planador e jogar sem radiocontrole. Ele vai voar perfeitamente se você adequar corretamente ali as superfícies. Opa, me deu um soluço, pessoal, desculpem. Bom, então vamos dar um exemplo aqui, ó. Se a gente for fazer uma curva para a esquerda, estamos aqui com o nosso aeromodelo. Fazer uma curva para a esquerda. Então, o aileron vai fazer o quê? Vai inclinar a asa para a esquerda. O leme vai fazer com que ele faça... Porque se você só fizer isso aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai vir para baixo. Tá? Porque ele perde, ó, área de sustentação quando você faz isso. Diminui o tamanho da asa. Então, você faz isso aqui, aí você dá leme e o leme vai virar ele, e o profundor vai ser para cima e vai manter ele nesse nível aqui. Vamos ver. Se a gente só inclinar a asa, ele não vai virar. Ele só inclina.
inclina e vem para baixo, tá? O leme, se você der só leme, ele vai fazer isso, ele vai virar, mas vai fazer uma curva muito aberta, assim, meio perigosa, não é muito legal. E se você usar só o aileron, sem corrigir a altura, com o profundor aqui atrás e a direção com o leme, cara, esse aeromodelo vai fazer isso e vai vir para baixo. Então, o profundor, quando você faz isso, a tendência é que ele desça o nariz. Você cabra, ou seja, o profundor levanta um pouco e aí você mantém a atitude. Então, a curva significa isso. Você vira, segura o nariz e vira o aeromodelo para ele fazer a curva. Vocês perceberam que tem 3 coisas envolvidas aqui, ó. A gente vem voando, não presta atenção. Isso aqui se chama desconstruir, né? Ou é uma desconstrução do movimento. Então, olha, vamos fazer uma curva para a esquerda com o leme e segurando o nariz. Então, o avião vai fazer a curva assim, ó, na mesma altitude. Se eu não tiver essa coordenação, ele vai enfiar o nariz embaixo e bye bye, meu amigo, vem para baixo mesmo. Então, aileron inclina a asa, leme ajuda a manter a curva coordenada e profundor mantém a altitude, tá? Como eu demonstrei aqui com o aeromodelo na mão. Então, procura, cara, você que está aprendendo, ou aeromodelista mesmo, imagine esses comandos simultâneos. Ou se você não era um modelista ainda, era um modelista iniciante, imagine esses 3 comandos simultâneos. Aileron, leme e profundor. Tem que ser junto, tá ok? Tem que ser junto. Bom, e agora? Quais são os erros mais comuns? Eu disse que eu ia ensinar os erros mais comuns, tá? Então, por exemplo, o erro mais comum e como corrigir. O mais comum de quem está aprendendo é movimento brusco no rádio. Aí você perde o controle, é a consequência, e a correção é aplicar movimentos suaves. Não para corrigir o movimento brusco. Você fez um movimento brusco, e se você não tem noção disso, o avião vem para baixo, tá? Ele vai cair. Agora, se você tem noção, você vai ter que fazer um movimento brusco para corrigir isso. Mas a correção que eu estou falando aqui é a correção do erro, ou seja, para você não cometer o erro. Então, sempre, avião e aeromodelo é assim, se você não atrapalhar, ele voa bem. Então, é sempre movimentos muito curtos, muito suaves, né? Pode ser até grande, mas tem que ser suave. Não pode ser assim de uma vez, né? Tem que ser grande e suave. Você está vendo que eu estou mexendo as 2 mãos? Você sabe por quê? Nessa mão vai o stick do rádio, do leme. Nessa daqui, do aileron. Então, olha, eu mexendo automaticamente as 2 mãos, ó. Você está vendo? E normalmente eu faço mais, ó. Presta atenção nessa mão aqui, ó. Eu mexo para cá e puxo um pouquinho para trás. Então, aqui eu mexo meio na diagonal, ó, tá? Eu faço o stick fazer isso e isso, para poder fazer a curva e subir o nariz, tá? Então, aplicar comandos suaves. Então, erro, movimento brusco demais, não é para fazer. Você pode perder o controle, e para não fazer isso, sempre pense em fazer comandos suaves, tá? Porque aí o aeromodelo vai voar melhor. Outra coisa, o camarada tem mania de querer fazer curva com profundor. Então, o que ele faz? Ele não usa o leme. A grande maioria dos aeromodelistas faz isso. Ele dá aileron e puxa o profundor. Então, ele faz isso aqui com o aeromodelo, tá? Presta atenção, ó, ele faz isso. Aí, quando ele faz isso, o aeromodelo não tinha que vir para cá, o aeromodelo vai escorregar para lá, ó, tá? Porque o leme não virou a frente para cá. Então, você fez isso e deu profundor, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele escorrega para frente. E quando você tem um aeromodelo escorregando para frente, significa que ele não vai fazer a curva onde você quer, tá? Ele não vai fazer a curva aqui. Se eu quero fazer essa curva aqui, tá vendo os papéis aqui de 2 cores? Isso aqui é a planta do mexeriquim, isso aqui é um papel de embrulho, tá? Eu quero fazer dentro da planta aqui, tá? Faço a curva com leme, profundor e aileron. Ah, eu vou fazer só de leme, só de profundor e de aileron. Aí eu venho, dou aileron, ele continua reto, aí eu puxo o profundor, ele faz assim, ó. Olha onde ele foi. Ele escorrega, ele não faz a curva corretamente, tá? Então, o erro de você usar só profundor para virar junto com aileron, né? O que acontece? A curva escorrega. O que você tem que fazer para corrigir? Combinar leme e aileron e
também o profundor, que serve só para uma coisa, não perder altura, não perder altitude, o nariz não vir para baixo. Fazer a curva é aileron e leme. E segurar o nariz para ele não vir para baixo. Porque quando eu expliquei para você, quando você faz a curva, você perde sustentação. Ok? Bom, e o over control? Over control, o que é? Aquele comando absurdamente exagerado. Então, normalmente, a gente usa no profundor, olha a minha mão de trás aqui, um comandinho assim, ó. Aí o cara me regula que você dá comando lá e faz isso, ó. Cara, isso é o over control. Aí o avião fica super instável e o que você tem que fazer? Ajustes para corrigir pequenos ajustes. Nada de controle exagerado. Os rádios têm, alguns rádios têm um botãozinho que dá mais controle e menos controle nas superfícies primárias de comando, tá? Então você pode acionar para mais comando ou para menos comando. Tudo depende de quanto você voa, como você quer voar, se você não está realmente cometendo erros, tá? Então, às vezes, se você faz um over control, o avião vai ficar louco, instável. Então, não é melhor não fazer, sempre controles menores. Agora, eu não estou falando em suavidade, tá? Eu estou falando em quantidade de controle. Suavidade é isso aqui, ó, em controle, tá bom? Agora, isso aqui é over control, é outra coisa. Perfeito? Bom, então agora eu queria saber se alguém dos que estão aqui, deixa eu ver quem está aqui na nossa aula. Francisco Ribeiro, eu já cumprimentei. Boa noite, fui eu que escrevi, sejam bem-vindos à aula secreta. O José Newton, boa noite. O Francisco Ribeiro escreveu sim quando eu pedi, né? E o Vinícius, vamos voar. E o José Eduardo Cipriano, boa noite. Boa noite para todos vocês. Perguntas. Vocês têm perguntas? Cadê meu copo d'água? Acho que eu deixei aqui atrás. Antes da gente continuar e começar realmente com as aulas, agora nós vamos ter as aulas formais. Até agora foi um resumo, tá? Se tiver alguma pergunta, pode fazer agora aí, que a gente responde, tá? Ninguém tem pergunta. Tem gente chegando ainda. Muito bom. Ninguém tem pergunta. Tem pergunta ou não tem pergunta? Senão nós vamos para a primeira aula, então, aqui da nossa aula secreta. Primeira aula para valer mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. É o seguinte. Se você ficar até o final dessa live, eu espero que você fique, eu queria te pedir o seguinte, ó, eu vou colocar um link aqui nos comentários. Aí, se você ficar até o final da aula, você pode preencher esse formulário. Esse link é o link de um formulário. E lá tem 4 ou 5 perguntas. Que também, uma delas, inclusive, é aqui que você gostaria de aprender nas aulas secretas, tá? Isso me ajudaria bastante a ver a qualidade que eu estou tendo da aula aqui, se vocês estão gostando ou não estão gostando. Mas não é para agora, precisa assistir a aula para a gente realmente colocar aqui. Então, agora eu vou colocar para vocês aqui, se não tiver mais nenhuma pergunta aqui, não tem nenhuma pergunta, tá? Então, eu vou colocar para vocês a aula formal. Essas duas aulas, são duas, tá? Elas são formais, elas são aulas do meu curso, que está na internet à venda. Por que eu coloquei elas aqui? Porque eu quero, porque quando eu fiz a aula, eu fiz realmente aula, né? Aqui também acabei dando uma aula, mas eu quero realmente que vocês assistam aulas que de fato são reais e eu coloco lá no meu curso. Então, eu tirei do meu curso e estou colocando aqui para você assistir. Vamos assistir, então? Então, vamos lá. Boa aula. Primários de um aeromodelo são os mesmos controles primários de um avião de verdade. Exatamente isso que você ouviu. Então, nós vamos começar, então, a aprender um pouco sobre esses controles primários do aeromodelo. Os controles primários, como eu acabei de dizer, de uma aeronave, incluindo aeromodelo, são essenciais para pilotagem e controle de voo. Se você não tem os controles primários, você não consegue pilotar o seu aeromodelo. Então, não adianta nada. Você tem que ter esses controles primários e tem que conhecê-los adequadamente para fazer que tudo funcione.
Então, nós vamos explicar cada um deles. Quais são esses controles? São os ailerons, às vezes são chamados de ailerões, né, porque são dois. São os elevators, elevadores ou profundores. E o leme, também conhecido por rudder, em inglês. Então, a gente tem esses três nomes para você que é aspirante a aeromodelista, conhecer. Primeiro, os ailerons. Segundo, os elevadores ou profundores ou elevators. E o rudder, ou leme de direção, tá? Em inglês, rudder. Tá ok? Muito bom. Vamos então conhecer esses elementos que propiciam um voo controlado ao seu aeromodelo. Senão não adianta nada, você não vai controlar, né? Os ailerons, vamos trocar ele de posição aqui, ó. Isso, os ailerons. Eles são responsáveis pelo movimento, tá, de rolagem do aeromodelo. O que é rolagem? É virar assim, tá? E a sua localização é na asa, tá? Você vai ter uma figurinha daqui a pouco e mais à frente um pouco, eu vou te mostrar um aeromodelo que eu construí durante lives, foi construído durante lives para ensinar os meus alunos, aspirantes a aeromodelista, tá? A construir um aeromodelo de Depron mais complexo. Então, são muitas lives. Agora, nós vamos falar, então, dessas superfícies de comando que propiciam o voo adequado do aeromodelo, tá? Normalmente, os ailerons, eles ficam ou em todo o percurso da asa, dos dois lados da asa, em todo o bordo de fuga, ou eles ficam nas extremidades da asa, tá? Então, a função deles, como eu já falei, é fazer a rolagem do aeromodelo, tá? E quando um aileron é levantado, o outro é abaixado. Então, funciona assim, se um levanta, um abaixa, tá? Olha só, funciona desse jeitinho aqui. Então, por exemplo, se você levantar um e abaixar o outro, esse lado que você levantou é o lado para o qual o aeromodelo vai rolar. Se você inverter, ele vai rolar para o outro lado. Você vai ver isso no aeromodelo quando eu der a demonstração e na figura que temos aqui à frente logo em seguida. Para que serve? Para ajudar ou fazer curvas bem controladas, tá? Você usa então os ailerons quando deseja virar à esquerda, se eleva o aileron esquerdo. Quando você deseja virar à direita, você eleva o aileron à direita, consequentemente o da esquerda abaixa. E aí o seu aeromodelo vai fazer a rolagem para a esquerda e a rolagem para a direita. Só isso é suficiente para fazer uma curva controlada? Não, não é. Por isso que nós temos que os controles primários de um aeromodelo, eles precisam ser bem compreendidos e bem utilizados. Se não acontece numa curva, por exemplo, uma coisa chamada derrapagem. Quando derrapa, você, por exemplo, se estiver vindo para pouso, acabou a conversa, meu amigo. Você não vai não vai terminar a sua curva no eixo da pista que você tem que pousar, porque vai escorregar o avião, porque você não está usando corretamente os três controles primários do seu aeromodelo. Além de escorregar lateralmente, ele pode abaixar o nariz e vir para baixo. Então, por isso tem que tomar muito cuidado e saber fazer, tá? Então, quando você vai usar o aileron, não basta usar o aileron sozinho. Tem que usar ele conjugado com os outros elementos aí, com os outros controles primários do seu aeromodelo. Quando você muda o aileron de um lado e de outro, você mexe na sustentação de uma asa e de outra. E aí você gera, então, essa rolagem, né? Que aí no slide que você está vendo está sendo chamada de curva. Não é bem uma curva, acaba acontecendo uma curva, mas não é isso, é a rolagem. A curva perfeita depende do uso dos três controles primários do aeromodelo. Então, tá aí, ó. Olha só, um aileron levantado, um aileron abaixado, tá ok? Então, quando você faz desse tipo, aí o aileron que está para cima vai fazer com que esse lado da asa abaixe. E o aileron que está para baixo vai fazer com que esse lado da asa suba. Então, é muito importante que você veja como funciona isso aqui. Os ailerons, então, têm essa capacidade de fazer o aeromodelo rolar para um lado ou rolar para outro lado, como vocês estão vendo aí nessas duas figuras. Olha aí, ó.
Na figura grande, você vê os ailerons, bem grandes, um para cima e um para baixo. Na figura aqui à direita do vídeo, não sei a sua direita ou a sua esquerda, não sei, a figura menor, você vê o aileron da esquerda levantado e o aileron da direita abaixado. E olha a atitude do avião, rolando para a esquerda. Perfeito? Ou do aeromodelo, que é a mesma coisa. Os elevators, ou elevadores, ou o profundor, onde ele se localiza? Na parte traseira da aeronave, geralmente na vertical da cauda. A função: os elevadores, eles controlam o movimento de arfagem da aeronave. Lembra, o movimento de arfagem é esse movimento. Sendo que aqui na ponta da minha mão, nós temos o nariz da aeronave, ok? Vou representar isso tudo para vocês daqui a pouquinho no aeromodelo que está aqui atrás de mim. O elevator, ele propicia o nariz para cima ou o nariz para baixo da aeronave, dependendo do movimento dele lá na cauda. Então, quando lá na cauda o elevator, ou elevador, ou profundor é movido, ó, nós temos aqui o estabilizador e aqui o profundor. Quando ele é movido para cima, ele abaixa a cauda, o nariz do avião levanta. Quando ele é movido para baixo, ele levanta a cauda e o nariz do avião desce. Tá ok? Então, é um movimento de subida, que se você fizer a movimentação do profundor para cima, a frente do aeromodelo vai levantar, como ele está se deslocando, ele vai tender a subir. Se você fizer para baixo, ele vai abaixar o nariz e vai descer. Aí você fala, não, mas é usado isso no voo do aeromodelo? Olha, não é para ser usado. A não ser que você esteja fazendo acrobacia, essas coisas. Porque quando você precisa subir ou descer, o simples fato de você dar motor já aumenta a velocidade, aumenta a resultante e ele sobe. Tirou o motor, diminui a velocidade, diminui a resultante da asa e ele desce, perde a altura, né? Então é assim que funciona. São os controles responsáveis pela subida e pela descida do aeromodelo, na verdade, controlando a arfagem. E os ailerons controlam a rolagem. Então vamos lá, decorando e guardando na cabeça, hein? Aileron gera a rolagem. Profundor gera a arfagem. Vou fazer isso para o modelo daqui a pouco, para vocês verem aí. Como eu já disse, estão lá na parte de trás e funcionam subindo e descendo com os ailerons, só que os ailerons são dois, um em cada asa, e o profundor é um só lá na cauda, ok? Isso propicia a subida ou a descida do aeromodelo. Como que a gente faz isso? Se nós estamos, por exemplo, voando um aeromodelo, num rádio como esse, por exemplo, você puxa o manche, no caso, o manche seria esse da direita, tá? Você não conhece isso, mas está aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela para que você enxergue melhor. Pronto, olha aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, o aeromodelo vai levantar lá no aeromodelo o profundor e o avião vai subir. Se você faz isso aqui, ele vai abaixar no aeromodelo o elevador e o aeromodelo vai descer, tá? Então, isso aqui é um rádio que eu vou usar daqui a pouco para exemplificar para vocês esses movimentos no aeromodelo que está aqui comigo. Muito bom, vamos voltar a tela aqui para onde estava para a gente enxergar melhor, né? Temos, até o momento, nós conhecemos aqui dois controles primários, o da rolagem e o da arfagem. Como é que a gente faz isso? Você rola quando você pega o manche ou o controle do seu rádio e dá um comando para o lado esquerdo, lado direito, subir e descer. Lado esquerdo rola, lado direito rola, arfa para subir, arfa para descer. É tudo no manche. Puxou o manche para trás, o aeromodelo sobe. Empurrou o manche para cima, para frente, o aeromodelo desce. Deu o manche para a esquerda, o aeromodelo roda para a esquerda. Deu o manche para a direita, o aeromodelo roda para a direita. Então, dois controles básicos aí, e já estou mostrando para vocês. Olha aí a figura, que interessante, né? Então, aqui na figura fica mais claro ainda, né? Fica muito claro aí, dá para ver perfeitamente o compensador ou elevator ajustado para baixo, o ar atinge por baixo, levanta a cauda forçando o nariz para baixo. Compensador ou elevator, né? No caso, o elevador. O compensador é uma outra coisinha que depois eu vou mostrar direitinho para vocês. Aqui no aeromodelo é bem mais simples, apesar que também é usado no aeromodelo, tá? Então, olha lá, puxou o profundor, ele baixa a cauda, nariz em cima, o aeromodelo sobe.
Agora, tudo isso tem que saber fazer, porque se você não souber fazer, você pode causar um acidente com esse aeromodelo. E aí você não vai gostar, né? Com certeza você não vai gostar de sofrer um acidente com o seu aeromodelo. Rudder, que é o leme. Então, a localização do leme, ele está localizado lá atrás na cauda e na sua vertical. Então, você tem o estabilizador aqui, o leme está na vertical. Tá? Para que ele serve? Para fazer para um lado e para o outro o quê? A guinada. Assim, que é diferente de rolar. Tá? Então, você já percebeu que nós temos 3 eixos básicos, 3 controles básicos de um aeromodelo. O profundor, o leme, que é esse que eu estou mostrando agora aqui para você, vou mostrar no aeromodelo, e também os ailerons. Quando você trabalha com os 3 coordenadamente, você consegue, por exemplo, fazer uma curva para a esquerda sem perder a altitude e sem escorregar. O que é escorregar? A curva é essa aqui. Se você faz errado, ela pode fazer isso. Ó. Então, você errou aí um bom pedaço da sua aproximação para pouso. Então, é importante a gente ter esse conhecimento por causa disso. A função dele é controlar o movimento de guinada da aeronave ou do aeromodelo, que é a sua rotação em torno do eixo vertical. Como eu disse ali, agora o que você tem que saber? Você tem que saber, se mover o leme para a direita, o que vai acontecer? O seu aeromodelo tende a girar na guinada para a direita. Mover o leme para a esquerda, o seu aeromodelo tende a girar na guinada para a esquerda. E para que usa? Para controlar a direção, especialmente durante aquela fase de voo em linha reta. Você sabia que o mais difícil no controle de um aeromodelo ou de um avião é andar em linha reta no chão? E também é andar em linha reta ou voar em linha reta no céu? São os comandos mais difíceis que você tem, ou os controles mais difíceis que você tem. Você precisa estar muito atento para poder fazer isso. E qual a função disso? A função disso é você está decolando, sai da pista, arrebenta o aeromodelo. Você está pousando, pousa tudo torto, arrebenta o aeromodelo. Quer dizer, se você não controlar esses 3 eixos, meu amigo, seu aeromodelo não vai durar muito mais do que uma decolagem. Então, é bastante importante que você use sempre coordenadamente o aileron, o profundor e o leme. O leme para guinada, o profundor para arfagem e o aileron para rolagem. Então tá aqui, ó, tem umas figuras legais aqui, está vendo? Veja bem, vamos ver essa figurinha aqui dos aeromodelos, onde está escrito em cima deles 3 rudder, leme. Viu aí? Ótimo. Então veja bem, olha só o leme nessa figurinha que está com um círculo em volta. Ele está virado para a esquerda, que eu que estou de frente para o computador, para mim está para a esquerda. E aí o aeromodelo vai virar para a esquerda. Você virou o leme para a direita, o aeromodelo vai virar para a direita. Por quê? Porque quando você vira para a esquerda, ele vai jogar a cauda para o sentido oposto e a frente para o lado que você girou. Isso, junto com o aileron, propicia uma curva controlada. Controlada, sim, a curva, mas ele pode descer. Ele pode até subir, depende de como você está mexendo no outro controle, né? Porque são 3. Leme, aileron e profundor. Então, tem que coordenar tudo isso. Bom, agora aqui na figura da direita tem uma coisa muito interessante. Você tem o leme de direção, e você tem o profundor, e você tem o estabilizador. E tem uma palavra nova aí, deriva. A deriva é o leme fixo, como vocês podem olhar aí. Olha, presta atenção num detalhe muito interessante. Você está vendo que tem umas divisõezinhas aí a mais? Aqui não está muito perfeito como tem que ser, mas o nome disso é compensador. Compensador. O que é o compensador? Quando você quer, por exemplo, você está voando com o seu aeromodelo e ele tende a descer, o que você vai fazer? Se for um aeromodelo radiocontrolado, aqui no rádio você tem o trim, que é esse botãozinho preto aqui, ó. Tá vendo? Tem o trim aqui em cima, tem o trim aqui, tem o trim aqui. Se você tem um avião grande, muito grande, compensar no trim não é um bom negócio. Por quê? Você vai estar forçando o servo. Tá? Então, o que você tem que ter?
e principalmente em avião de verdade, você tem um compensador. Então, por exemplo, se o seu profundor, ele está, vamos dizer assim, se o seu avião ou aeromodelo está com tendência a subir, o que você vai precisar fazer? Trimar um pouquinho o profundor para baixo para ele, na arfagem, abaixar o bico do aeromodelo, a frente do aeromodelo. Bom, como é que você faz isso? Com o compensador, você cabra um pouquinho o compensador aqui atrás, ele vai levantar um pouquinho atrás e jogar o teu profundor para baixo. Então, num avião de verdade, isso se chama compensador. Num aeromodelo, também se chama compensador. É pouco usado? É muito usado? Depende do seu aeromodelo, depende do tamanho do seu aeromodelo, depende do tipo de voo que você está fazendo. Isso é muito comum a gente usar compensador em voo livre, em aeromodelo com motor elástico, mas nada controlado, voo livre. Porque aí você tem que deixar o aeromodelo super, hiper, mega, giga estabilizado, correto? E aí você vai ter que compensar dessa maneira. Mas isso eu explico numa outra aula, com detalhes, se possível, porque fica um pouco mais difícil de entender aqui dessa maneira. Entra numa fase muito importante, que é a coordenação dos controles. É importante você perceber que, se você não coordenar direito, o teu aeromodelo não vai voar direito. Então, aí que está o grande segredo do aeromodelismo, seja ele o control, que você está ligado ao teu aeromodelo por cabos, seja ele voo livre, que você tem que regular, deixar seu aeromodelo do jeitinho que você quer que ele voe, sem você ter nenhum controle sobre ele, e no radiocontrole, que você tem o seu controle, mas você tem que deixar tudo ajustado para que ele voe bem. Porque senão você largou a mão do rádio, o aeromodelo despenca. Não pode. Ele tem que ter uma estabilidade de voo. É importante, por isso mesmo, conhecer como é que funcionam essas coisas. Então, coordenar é muito importante. Então, vamos lá. Uma curva, você vai usar os ailerons para fazer a rolagem. O que mais? O leme para fazer a guinada. E os elevadores para arfagem. E para que tudo isso? Vocês viram os movimentos suaves que eu fiz na minha mão? Isso propicia que o avião voe e faça a curva sem perder a altura, sem cair o nariz, sem escorregar, nada disso. Por quê? Porque eu coordenei os 3 movimentos. Eu comecei a minha rolagem, guinei um pouquinho e levantei um pouquinho o nariz. E com isso, eu fiz uma curva perfeita, que, por exemplo, pode ser a curva base, que é você está girando base. O que é girar base? Você vem na paralela da pista com vento de cauda, gira a base, encara a pista e pousa com vento de frente. Você fez isso aqui errado, ou seja, você deu aileron e não controlou, ele vai escorregar, vai sair até da tela aqui, se deixar, e vai fazer a curva lá adiante. E aí você termina onde? No eixo da pista? Termina lá na casa dos vizinhos, lá do sítio ou da fazenda, ou seja, lá do que for, do lugar onde você estiver voando. Por isso que tem que ter a coordenação. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Para pilotar um aeromodelo, com precisão e com segurança, você tem que aprender com calma, com tempo. É claro, isso demora tempo, mas você aprende a coordenar isso. Agora, você que está assistindo essa aula, já fica muito mais fácil. Você já sabe do que eu estou falando. Agora, você chega lá no campo, não sabe nada de teoria de voo. Aí o cara fala, faz isso, faz aquilo. Você vai fazendo, mas não sabe o que está fazendo. Então, não adianta. Você tem que conhecer a teoria, entender como funciona, para poder, dessa maneira, então, conseguir pilotar o teu aeromodelo de uma forma consciente. Daí eu estou sempre falando, né? Aqui, eu não ensino você a pilotar aeromodelo só. Você vai acabar aprendendo, mesmo na teoria. Mas eu te ensino a ser um aeromodelista completo. E o que é ser um aeromodelista completo? Projetar, construir, regular e voar o seu aeromodelo. É bem diferente de você ser apenas, nada contra, tá? Tem gente que só quer ser piloto de aeromodelo, perfeito, nada contra. Mas é muito diferente. O prazer, a consciência, o que você sente quando você está ali voando é uma outra conversa. E agora chegou um momento que eu vou pegar o aeromodelo que está aqui atrás, ó, está ele aqui. Esse aqui é um aeromodelo que foi integralmente construído durante lives em que ensinei, durante as lives, vários alunos meus, graciosamente. Esse aeromodelo é um aeromodelo elétrico e ele usa apenas, originalmente, tá? Aqui está diferente porque eu adaptei para mostrar para vocês, mas originalmente o que ele tem? Ele tem um motor elétrico, um acelerador do motor elétrico, ele tem uma deriva ou leme, está aqui o leme, olha,
a deriva, que é o leme fixo, e o leme móvel, que é essa parte aqui. E aqui atrás também ele tem, então, o profundor e o estabilizador. Essa parte do leme é móvel, essa parte do estabilizador, ou é o profundor, é móvel. Perfeito? Esse aeromodelo, ele foi projetado por mim, inclusive, durante a live, para funcionar só com profundor, leme e motor. Ele não tem ailerons na asa dele original. Essa asa não é a asa dele. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês os ailerons ao vivo aqui no aeromodelo. Os ailerons, os dois lados, o estabilizador, a deriva ou leme fixo e o leme de direção, que é móvel também. Bom, o que nós vamos fazer agora? Como se trata de um aeromodelo elétrico, eu vou fazer o seguinte, preciso tomar bastante cuidado, senão o motor vai ligar. Então eu vou colocar ele aqui atrás, vou colocar aqui nesse apoio de espuma que eu tenho aqui, e vou ligar o rádio. Então, nesse caso, nós estamos falando de um aeromodelo rádio controlado. Então eu vou ligar o rádio, talvez você escute o barulho dele aí, não sei. Já fez ti, já ligou. Perfeito? Agora eu vou colocar aqui com cuidado e vou ligar o aeromodelo. Aí você vai escutar uns barulhos. Ó. Ó. Voltei. E agora, ó, já funciona. Vamos tomar cuidado. Por quê? Porque essa hélice é afiadíssima. E eu não liguei aqui para isso. Tá? Eu liguei para mostrar para vocês os ailerons, o leme de direção e o profundor. Vou pegar o rádio com bastante cuidado. Eu não posso bater, então, de maneira nenhuma nesse acelerador aqui, porque senão, ó, perceberam? Isso aqui é uma lâmina. Então, vamos lá. Agora que dá para enxergar aí na tela. Aileron. Aileron faz o quê? Rolagem. Então, esse movimento aqui, ó, rola para cá e rola para lá. Vamos ver, ele está voando reto. Vamos rolar para a esquerda. Presta atenção nos ailerons ali atrás. Olha lá. Subiu o aileron da asa esquerda. Vou deixar assim para você enxergar. Subiu da asa esquerda, abaixou da direita. Olha lá. Fez isso, o aeromodelo rola para a esquerda. Contrário. Rola para a direita. Olha lá. Ao contrário. Subiu da direita, ele rola para a direita. Então, esse é o movimento de rolagem. Para cá, aileron para a direita. Para cá, aileron para a esquerda, no manche aqui do rádio ou do avião de verdade. Então, para a esquerda, de novo, subiu o aileron esquerdo, abaixou o aileron direito. Vamos ver embaixo, ó. Olha lá. Dá para enxergar? Aqui, ó. O aileron da direita abaixou. O da esquerda subiu. O da direita abaixou, o da esquerda subiu. Vamos lá, movimento, rolagem. Ele rola para cá. O contrário, ele rola para lá. Muito bom. Vamos agora aonde? Ao profundor. Então, vamos enxergar o profundor aqui mais perto. Pronto. Quando eu quero fazer esse avião subir, o que eu faço? Eu puxo o profundor, olha lá. Quando eu quero fazer descer, eu desço o profundor. Então, eu empurro o manche ou puxo o manche. Colocando o avião nessa posição, vamos pôr lateralmente, para vocês enxergarem. Quando eu quero que esse avião suba, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir o profundor, ele vai abaixar a cauda, ó, o nariz aqui já veio para cima, e ele vai subir, porque ele está em movimento. Perfeito? Voltando ao neutro, tá aqui, eu quero que ele desça, tá? Então, eu ponho o manche para frente, ele levanta a cauda e tá aqui, ó, no modelo, vai descer. Tranquilo, né? E o terceiro eixo, que na verdade, terceiro controle desse aeromodelo, agora ele já é o leme, tá? O que está acontecendo? Ó, se você prestar muita atenção, você está vendo que eu estou dando aileron e o leme está se mexendo junto lá atrás? Está percebendo isso? Isso aqui é uma característica desse rádio aqui, da Futaba. Muitos rádios têm isso, que é mixagem. Esse aqui é um rádio eletrônico, o primeiro eletrônico da Futaba, diga-se de passagem. Então, ele tem essa mixagem. Mas se ele não tivesse a mixagem, o que ia acontecer? Você tem que mexer aí no leme. O leme fica ao lado do acelerador aqui no rádio, tá? Fica aqui, ó. Deixa eu fechar o aeromodelo ali. Muito cuidado, porque tá tudo ligado, né? Ele fica aqui, ó. Tá vendo? Aqui, do lado esquerdo.
meu, olhando de frente, aqui à minha esquerda, olhando de frente. Aqui o aileron, ó, você está escutando lá, profundor e leme. Olha o leme mexendo sozinho lá, tá vendo? Tranquilo? Isso eu fiz aqui, na minha esquerda. E juntamente com o leme, é que nós temos o acelerador. É claro, não vou mostrar e mexer ao mesmo tempo, senão o modelo vem em cima de mim. Tá? Mas vamos ver o leme se mexer, então, de perto aqui agora, para ver a guinada. Tá? Direitinho. Então, olha lá. Leme para esquerda, eu estou dando comando para a esquerda minha. Leme para a esquerda, o modelo vai jogar a cauda para a direita, ó. Leme para a esquerda, cauda para a direita e o modelo vem e vira para a esquerda. Se eu der o leme para a direita, ele joga a cauda para cá, ou seja, para a esquerda, mas a frente vira para a direita e o modelo vai para a direita. Como se coordenar isso? Eu deixei mixado justamente por isso, porque quando você vai fazer uma curva de verdade, voando mesmo, na real, olha só, você dá aileron, eu vou fazer exagerado, não pode ser assim, tá? Você dá o aileron, o leme vai junto um pouquinho e o profundor um pouquinho. Por que isso? Quando você rola, a tendência, o que é? É essa asa perder sustentação. Essa asa aumenta a sustentação. Aqui o aileron subiu, descoloca a camada, a asa cai. Aí, a hora que a asa perde a sustentação, olha o nariz, ó, vai para baixo. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que segurar lá no profundor e, às vezes, no leme ao contrário, para ficar nessa posição sem cair o nariz. Para fazer a curva sem derrapar, você tem que segurar no profundor e dar um leme para a esquerda. Aí você faz a curva sem derrapar. Então, aquela coisa de que deu aileron, ele já faz a curva, ele faz, mas ele não faz controlado direitinho. Ele vai fazer derrapando. Derrapando, como eu já disse, é assim, você vira para cá, começa a curva, em vez dele fazer assim, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó, sai até da tela, né? Ele derrapa. E como eu já disse algumas vezes aqui, são situações que às vezes acontecem na hora errada. Qual é a hora errada? A hora do pouso ou a hora da decolagem? Aconteceu na hora errada, a chance de você sair da pista no pouso ou na decolagem quebrar o aeromodelo é muito grande. Então agora você teve a oportunidade de ver aqui os movimentos ao vivo nas superfícies do aeromodelo. As fases mais difíceis do voo, quais são, na sua opinião? É o voo em si? É virar para a esquerda? É virar para a direita? É subir? É descer? Qual que é a primeira fase mais perigosa do voo de um aeromodelo ou de um avião de verdade? Começa com D e termina com colagem. Decolagem. É, exatamente. Isso eu estou dizendo para um avião de verdade, estou dizendo para um aeromodelo. A decolagem é uma das fases mais perigosas do voo. É a primeira fase mais perigosa do voo. Por quê? Porque você está no chão, adquirindo velocidade, todas essas superfícies do aeromodelo ou do avião ainda não estão funcionando direito. Então, você não tem o controle que você deveria ter do seu aeromodelo. Então, o que pode acontecer? A menor coisa que pode acontecer quando você não tem esse controle é você sair da pista e arrebentar seu aeromodelo. E a pior coisa que pode acontecer é você sair da pista e acertar uma pessoa que está fora lá assistindo a sua demonstração, entre aspas. Então, existem técnicas específicas para se decolar um aeromodelo, seja ele triciclo. Triciclo é aquele aeromodelo que tem duas rodas, uma aqui e a terceira aqui na frente. Então, esse é triciclo. Ele fica no chão nessa posição aqui. Tá? Tem uma técnica para decolar isso aqui, utilizando os 3 eixos ou os 3 controles primários do aeromodelo ou do avião. Se o aeromodelo for aquele de cauda baixa, ou seja, tem 2 rodas aqui na frente e uma lá na cauda, tem outra técnica para decolar, que é completamente diferente da primeira. Então, isso você vai aprendendo aos poucos, mas é muito importante a gente saber algumas coisas básicas. Superfícies aerodinâmicas ou superfícies de voo, de controle, só funcionam quando houver quantidade de ar suficiente passando sobre ele. Isso aqui não decola parado. Precisa ter ar passando aqui para decolar.
Isso na asa, que é uma superfície aerodinâmica. Vamos pensar lá atrás ou no aileron. O aileron não vai atuar no chão se estiver em baixa velocidade. Se der um vento, o aeromodelo ou o avião está começando a decolar, der um vento muito forte e fizer isso, ele enfiar asa no chão, o nariz no chão, arrebentar o teu aeromodelo, o aileron não vai trazer isso aqui de volta. Se você sair na corrida e de repente dá um vento, ele vira, não dá tempo de você tirar e trazer ele de volta. Mas se você prestar atenção em tudo que a gente fala nessas aulas sobre aerodinâmica, você vai descobrir que se você sair na sua corrida de decolagem, já sabendo que o vento não está de frente, está um pouquinho de lado, você já está com a mão no aileron, tentando abaixar um pouquinho a asa do lado do vento. Se o vento está aqui desse lado, você já tenta dar no aileron um pouquinho de coisa, ele não vai abaixar, porque ele vai só firmar essa asa mais para baixo, porque vai levantar muito pouquinho aqui o aileron, tá? Então, mas você já está sabendo, o vento está vindo daqui. Então, na decolagem, você já segura um pouquinho a coisa para a esquerda, o aileron. Isso no triciclo. Tá? Você segura um pouquinho para baixo e tal. Aí ele começa a correr. Se der uma lufada de vento, você já está apoiado no chão desse lado aqui, porque a asa já está forçando um pouquinho para baixo. Então, se der, dá tempo de você corrigir e decolar aí tranquilo. Bom, e se você tiver um avião cuja rodinha está aqui na cauda, tá? Como é que você faz? A mesma coisa. Aqui, você já segura um pouquinho para a esquerda, para forçar um pouquinho o trem de pouso esquerdo, a roda esquerda, no chão. E na corrida, o que você tem que fazer? Lembra? Na corrida, o leme não funciona. Se for no triciclo, você pica um pouquinho para forçar também a roda da frente do triciclo. 3 rodas aqui, uma roda na frente. Forçar um pouco no chão. Se for no convencional, que a rodinha fica aqui atrás, você, em vez de picar e forçar a rodinha no chão, você cabra e força a rodinha no chão na cauda. Com isso, você tem direção nas duas situações. Tanto com a roda na frente, quanto com a roda atrás, você vai ter uma direção que vai ser dada pelo atrito da roda, aqui e aqui, com o chão. Porque isso aqui no começo da corrida não vai funcionar. Essa lufada que pode fazer isso com a asa, pode virar o avião também assim ou assim. Se for desse lado aqui que está vendo o vento, além de levantar a asa, pode pegar aqui na cauda e jogar a cauda para cá. E aí você sai e vai em cima de uma pessoa, por exemplo. Com aeromodelo, com avião, com qualquer aeronave, né? Porque nós estamos falando de aeronaves. Aeromodelo é uma aeronave. Então, existem técnicas que você tem que aprender para poder controlar o seu aeromodelo, o seu avião, no caso do aeromodelo, no chão. Então, esse é o primeiro grande risco que você corre durante a sua decolagem. Você fala, eu achava que ele ia decolar, eu não sabia pilotar, ele ia cair. Também. Só que essa chance, aí já é um pouquinho mais, aí já é um problema de saber pilotar. Agora, no chão, tem outras coisas acontecendo. Você tem ventos e você tem rajadas de vento. Você pode ter redemoinho que entra na pista, pode ter um monte de coisa que pode acontecer ao mesmo tempo, né? Se for um avião grande, pode furar um pneu e vai por aí. Você tem que estar atento aos 3 eixos do aeromodelo para controlar esse aeromodelo, senão você não vai controlar. Segundo grande risco do aeromodelismo ou do avião de verdade. Você sabe qual é? Começa com P e termina com ouso. É pouso ou aterrissagem. Então você percebeu que o mais simples e menos arriscado, quando você faz as coisas direito, é voar. Agora, vir para pouso e decolar são pontos altamente arriscados do voo, que nem é voo ainda, vamos dizer assim, no caso da decolagem, né? Por quê? Porque você tem que fazer um procedimento de pouso adequado. Mas eu posso dizer o seguinte, que 90% do pouso é a sua aproximação. Ué, como assim? Sim, você tem um procedimento para pousar. Você tem que cruzar a pista numa certa altitude, vir com vento de cauda na paralela da pista, com vento de cauda, girar a base, terminar essa curva. Olha aí a coordenação dos eixos. Ou não é dos eixos, mas dos controles, que são os eixos, na verdade, do aeromodelo.
a coordenação dos controles, profundor, aileron e leme, fazer essa curva certinho e terminar essa curva, isso se chama girar a base, terminar isso no alinhamento da pista. Aí você tira o motor e pousa, né? Então você percebeu que 90% está na preparação do pouso. Olha que interessante. E é um dos momentos mais arriscados do voo do aeromodelo ou do avião de verdade. Perfeito? Então, isso é para exemplificar para você como é importante, como foi e é importante, tá? Essa aula que eu dei aqui para vocês, onde eu mostrei os 3 controles primários do aeromodelo, como eles atuam e como eles devem interagir. Como você faz com que eles interajam, só que aí da maneira correta, para não acontecer nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar para você. Muito bom, pessoal, muito bom. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar eu na tela. Aqui, pronto, estou na tela. Todo mundo me ouvindo aí? Eu havia explicado tudo isso aqui mais resumidamente, né? Casualmente foi o mesmo aeromodelo, né? Agora que eu estava olhando, inclusive a mesma asa. Isso que é o mais interessante. Eu sabia que eu tinha usado esse aeromodelo, mas não sabia que eu tinha colocado a mesma asa. E realmente foi sem querer, foi coincidência mesmo. E eu espero que vocês tenham entendido todo esse processo, né? Porque é uma coisa que ninguém dá valor. Mas vocês viram quanta coisa envolvida tem, cara? Somente nesse final, quando eu falei em pouso e decolagem, cara, tem muita coisa envolvida em simples superfícies de comando. Eu tenho certeza que muita gente não veio assistir a aula e falou, superfície de comando é profundor leme aileron, tá tudo certo. Pois é, mas eu tenho grande certeza também que a grande maioria das pessoas não entende perfeitamente o funcionamento como vocês entenderam agora. Aquele videozinho mostrando também. Agora você já sabe, por exemplo, que se você tiver flap no seu aeromodelo, ele serve para 2 coisas. Primeiro, reduzir a velocidade do voo. Poxa, mas se reduzir a velocidade, o avião não cai, não estola? Não, não estola porque a outra função do flap é aumentar a sustentação em baixa velocidade. Então você sabe que você pode agora ter um avião extremamente rápido, mas na hora do pouso ele ser lento. O que precisa? Precisa ter uma superfície de comando secundária chamada flap. Você pode também entender, olha só, as dicas dessa aula no final. Né? Você tem um planador. O planador tem uma asa enorme. O planador voa devagar? Voa nada. O planador voa tão rápido quanto a aeromodelo a motor. Cara. Aliás, se você quiser saber o recorde mundial de velocidade no aeromodelo, sabe de quem é? É de um planador. Sabe a quantos quilômetros por hora o cara com o planador sem motor voando, foi rebocado e depois ele foi voar em costa, foi voar no vento e tal, e foi medida a velocidade 860 quilômetros por hora. Eu estou falando de aeromodelo, tá? Tudo depende do tipo de planador. Por exemplo, esse avião que está aqui, essa é uma asa de planador de encosta. Vocês perceberam que não tem nem diedro? É reta. Esse aeromodelo com essa asa voa super rápido. Mas se eu colocar a asa original nele, vai voar diferente. Vai voar mais devagar. Então, o que acontece? Você pode ter um avião, um aeromodelo, um planador, por exemplo. Aí eu tenho um amigo que tem um planador que tem 6 metros de asa. Voa super rápido. Como é que ele pousa? Porque o planador tem um problema sério, né? Ele vem para pouso e não desce. Por quê? Porque aí ele pega o efeito solo. Você conhece o efeito solo? É uma almofada de ar que se forma entre a asa e o solo. Então aqui, ó, entre a parte de baixo da asa e o solo, fica uma almofada. E se você está em alta velocidade, essa almofada impede que o aeromodelo desça, tá? Ou o avião também desça. Tudo depende de uma série de fatores, mas não vamos entrar nesse processo agora. Mas agora você já sabe que se você tiver um planador,
O que você pode fazer? Você pode abrir freio aerodinâmico nele, que fica aqui em cima, tá? O freio aerodinâmico. Esse freio tira a sustentação da asa e joga o planador para baixo. Você pode abrir flap, que vai reduzir a velocidade do planador. Então, se um planador sem nada precisa de 100 metros para pousar e parar, você consegue pousar em menos da metade, quando você tem as superfícies secundárias de comando, tá? Não as primárias só. Aí você coordena tudo isso e faz isso brecar. Uma asa como essa, que tem esses ailerons enormes, dá para pôr flap? Flap, 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 dá para pôr. Mas a gente usa aqui no aeromodelo uma coisa chamada flaperon, que é uma mixagem no rádio, quando cada aileron é movido por um servo, você mixa, e quando você vem para pouso, você baixa, mas continua com o controle diferencial. Só que você baixa. E você baixando, você reduz o tamanho, né, do seu pouso. Um outro jeito de reduzir o tamanho do pouso, o comprimento, a distância do pouso, é você aumentar esse ângulo aqui, ó, no pouso, esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência. Quando o aeromodelo vem para pouso ou avião, o correto é ele vir mais ou menos assim. Quanto mais você aumenta, mais ele vai frear e mais devagar ele vai chegar. Só que, dependendo da velocidade, ele pode estolar uma asa e quebrar, né? O que é estolar a asa? É a camada de ar que passa em cima turbilhonar, e aí não tem uma diferença de pressão aqui igual. Então, geralmente, isso acontece em ponta de asa. Quando acontece na a ponta de asa perde a sustentação e cai. Por que acontece em ponta de asa? Você percebeu que essa asa aqui é mais fina nas pontas? Tenho menos sustentação aqui, menos sustentação lá? Então eu posso aumentar o ângulo de incidência do pouso, mas tem esse risco. Ou você pode botar freio, botar flap, botar um monte de coisa aqui, tá? Um outro jeito de você, não é uma superfície de comando, mas é um jeito que eu tenho ali no meu Sukhoi, em alguns aeromodelos eu tenho. Deixa eu ver se nesse aqui eu tenho, se eu fiz nesse aqui. Fiz. Não dá para perceber, mas eu fiz, tá? Um pouquinho. O que acontece? A ponta de asa tem um ângulo de incidência diferente da raiz da asa. A ponta da asa aqui, ela está mais inclinada para cima e a raiz da asa aqui está mais para baixo. O que acontece? Se eu venho para pouso e eu quero diminuir a velocidade com ângulo de incidência, eu levanto o nariz, tá? Mas quando eu levanto o nariz, a ponta da asa lá que está para baixo, ela vai vir para a posição da asa aqui reta. E aí tem mais sustentação nas pontas do que aqui no meio, porque aqui no meio eu estou turbilhonando. E aí você não cai a ponta de asa e você consegue vir mais devagar. Onde eu apliquei isso? Eu apliquei isso no Sukhoi. Não sei se vocês já viram, mas todos os Sukhoi vão muito rápido e tem uma velocidade de stall alta, porque é de alta acrobacia. Eu queria um avião de alta acrobacia com velocidade de stall baixa. O que eu fiz? Eu fiz esse tipo de estrutura na ponta de asa, tá? Que não é estrutura, mas é conformação de ângulo de incidência na ponta da asa. Olhando as minhas duas mãos, seria como mais ou menos assim, a ponta da asa está assim e a outra está aqui. Quando a frente levanta, você percebe, ó, que a ponta da asa está voando na posição normal e essa aqui já praticamente já descolou a camada e ela vai estolar, mas como está na ponta da asa normal, não cai a ponta da asa. Então, você pode usar isso também no seu aeromodelo, tá ok? Bem, agora eu estou colocando aí para vocês o link da pesquisa de final de live. Eu gostaria muito, se possível, que vocês respondessem essa pesquisa para mim, tá? Para que eu tivesse um retorno sobre o tipo de aula que eu estou dando. É basicamente isso. Essa pesquisa se chama NPS. É uma pesquisa de avaliação, literalmente. Todas as minhas aulas, eu estou procurando colocar a pesquisa para que eu seja avaliado, para que eu possa melhorar na próxima aula. Perfeito? Então é isso, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui assistir minha aula. Responda essa pesquisa para mim. Deixa comentário por escrito. Você não pôs aqui, mas quer
escrever um comentário para mim, alguma coisa também, põe aqui na descrição dessa live secreta, dessa aula secreta, e responda o questionário, que vai me ajudar bastante e vai ajudar bastante você também que assiste minhas aulas, porque eu consigo fazer aulas melhores, mais bem organizadas e para atender mais a vocês. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Estou aqui para isso. Então, aqui até agora só teve bom dia e boa noite aqui. Só boa noite, né? Mas estou aqui à disposição por mais uns minutinhos para, se alguém tiver alguma pergunta a fazer sobre tudo isso que eu falei aqui, ou mais alguma coisa de aeromodelismo, né? Pode perguntar. Estou olhando aqui a asa, tem um remendo aqui, não sei se dá para você ver ali, ó, tem um remendo aqui, ou seja, eu já entrei com essa asa voando numa árvore. Entrou até aqui a árvore, né? O é um arbusto, né? Isso aqui é de encosta, né? E ele entrou até aqui embaixo, aqui no meio da asa, assim. Aí eu recortei, coloquei isopor, essa asa é de isopor, tá? E recortei e depois entelei novamente. Já viu a asa de isopor entelada com monocote? Aí, ó. Essa aqui é. O que tem que fazer? Usar o ferrinho numa temperatura mais baixa, né? Mas é isso. Muito bom, pessoal. Então é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa aula, que todo mundo acha que esse assunto é um assunto muito simples, mas vocês viram quanta coisa eu expliquei para vocês nas nas superfícies de comando primárias e das superfícies de comando secundárias. Por que tanto na primária e tão pouco na secundária? Porque em aeromodelismo a gente usa mesmo, são as primárias, é por isso. Mas em aviação usa tudo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus, respondam a pergunta, espalhem essa live, espalhem para os seus amigos, não a live, porque eles não vão conseguir, né? Precisa ter o link, mas falem dessa live, falem para se inscrever, né? No link, está sempre lá na minha bio, no Instagram. Eu faço anúncio, né? Pago, inclusive, né? Não sei se algum de vocês clicou neles, mas anúncios pagos, inclusive, para você vir aqui, se inscrever e aprender de verdade sobre aeromodelismo, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula secreta. Tchau, tchau.